Graça e paz, bem-vinda ao nosso primeiro culto só para elas. Hoje, no formato de uma live, de um bate-papo com algumas das nossas mulheres aqui da igreja, que nós possamos juntas adorar ao Senhor e celebrando, olha que gostoso, nosso primeiro dia juntas, no nosso culto só para elas, comemorando o nosso Dia Internacional da Mulher. E esse ano a direção que Deus trouxe para nós, para que nós possamos conversar nos nossos cultos, é sobre identidade. Quem nós somos? Quem eu sou? Nós somos filhas, mas nós precisamos construir isso no Senhor. E durante todo esse ano nós vamos conversar sobre isso. Então, eu quero te convidar a abrir o teu coração, a se abrir para o Senhor, a adorar o Senhor em todo o tempo. E eu quero, junto com você, convidar o Espírito Santo para estar aqui. Espírito Santo, nós estamos aqui realmente entendendo quem Tu és e nós estamos nos abrindo a partir desse primeiro encontro, Pai querido, para ouvir a Tua voz, para entender aquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos realmente que a nossa identidade de filha possa ser resgatada, restaurada e que nós possamos crescer na Tua presença. Então, usa cada uma de nós, fala conosco e com as nossas irmãs e aqueles que ouvirão, ó Pai querido, e participarão desse tempo. Senhor, nós te pedimos, nos conduz e usa-nos com poder e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos Teus pés, meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos Teus pés.
fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Amém? E que, meu Deus, a gente combina, né? Sobre o que cantar. Mas como é gostoso quando o Espírito Santo vem e traz a direção e traz tudo aquilo que está no coração dele para nós. E eu quero começar conversando nessa noite, pedindo para que você abra sua Bíblia lá em Gênesis 1. Um texto que todas nós conhecemos. Abre aí sua Bíblia. Gênesis capítulo 1. Soltou a folha. Gênesis 1, 26. Abre aí sua Bíblia. E nós precisamos entender aonde que o Senhor começou, aonde começou a nossa história. E Gênesis fala disso, né? Gênesis 1 fala isso. E olha lá o texto. Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. O 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós fomos criadas à imagem de Deus Pai. O Senhor nos criou
imagem. Mas, infelizmente, também quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, essa imagem de Deus em nós foi quebrada. E no lugar dela o pecado. Por isso que nós temos uma herança adâmica que a gente fala. Há em nós a tendência para o pecado, que é quando nós estamos com a nossa aliança com o Senhor rompida, quebrada. E aí, então, a nossa tendência sempre vai ser fugir do Senhor, fugir da cruz, fugir de quem Deus nos criou para ser. E aí vem Jesus, nesse plano lindo, maravilhoso, que foi a cruz e é a cruz. E Jesus veio e trouxe de novo para cada uma de nós o direito de ser filha, o direito novamente de ser restaurada. E tudo isso começa com a nossa conversão, com o nosso sim para Jesus. Começa, então, a restauração de quem Deus criou para que nós fôssemos e que Ele sonhou com cada uma de nós. Vamos lembrar? O inferno, o tempo todo tentando destruir quem nós somos. O tempo todo deixando marcas, traumas, cicatrizes, decepções, para que aquilo que Deus criou para que nós fôssemos esteja destruído. E que nós não consigamos ser as mulheres que o Senhor sonhou para cada uma de nós. E aí, tem um outro texto que a gente vai ler, que está lá em João. Abre sua Bíblia comigo. João 1,12. Abre aí. Jesus vem e olha o que Ele nos dá. João 1,12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando nós temos o nosso encontro com Jesus, nós saímos de criatura para filha. Nós saímos dessa condição que antes nos separava do Senhor, nos separava de quem Ele era e o que Ele estava para fazer nas nossas vidas. E aí, tudo começa nele de novo. Tudo começou nele. O fim, né, também está nele. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. E aí eu queria só que a gente entendesse, nós fomos filhas por adoção. E quando a gente fala em adoção, para a nossa cultura, é muito complicado, né? A gente não tem a clareza do que é um filho adotado. Mas vamos pensar dentro da cultura onde Deus traz esse princípio. Quando uma criança nascia, ela não recebia o nome até o 8º dia, onde ela era circuncidada, quando era um menino. Por quê? Até esse dia, ela podia ser recusada pelo pai. O pai podia rejeitá-la. A criança era colocada ao chão, e o pai olhava aquela criança, e se ele entendesse que aquela criança era muito frágil, ela tinha algo que ela não ia viver, o pai podia rejeitá-la. Ali, naquele instante. Agora, quem era adotado, não. Quem era adotado era escolhido. E então, a pessoa que o adotava declarava publicamente: ele é meu filho. Eu o assumo, e a partir de hoje, ele é minha descendência. Ele é meu. Por isso que é tão forte quando Deus fala para mim e para você que nós somos filhas por adoção, nós fomos adotados em Cristo Jesus na cruz. Deus nos escolheu, literalmente Ele nos escolheu e Ele nos ama. E essa é a primeira parte do processo de descobrir quem nós somos. Né? E aí eu queria que nós conversássemos nesse momento, né, e vocês pudessem me ajudar a construir o pensamento, o raciocínio. Por quê? Qual a nossa maior dificuldade em olhar para esse pai que acabou de nos adotar? Qual é a maior dificuldade que cada uma de vocês encontrou de olhar para Deus como um pai? Qual foi a maior dificuldade? Pode falar. Olá, tudo bem, amadas? A minha maior dificuldade foi saber assim, meu Deus, como um Deus tão grande, tão amoroso, que me ama, que me escolheu, permitiu que eu passasse por cada dor que eu passei, né? Porque, querendo ou não, cada uma de nós temos uma dor, cada uma de nós temos um trauma, cada uma de nós já foi traída, cada uma de nós já sofreu algum dano, né? Então, para mim, quando eu
entrei nessa questão da paternidade foi essa, né? Foi falar assim, Deus, por que o Senhor permitiu que tudo aquilo aconteceu comigo? Por quê? Né? Até entender, né, que eu tinha uma natureza pecaminosa, né? Até que ele veio através, né, da sua palavra, que é verdade, viva e eficaz, né? E disse ao meu coração, né, que ele me amou tanto que ele enviou o Filho unigênito dele e que ele não tinha amado só a mim, né, mas o mundo todo, independente se você é cristão ou não. Deus te amou tanto que ele deu Jesus, né? Que amor é esse que sacrifica o Filho por nós? Quem é a próxima? Pode. A graça e paz. Eu acho que outra coisa seria nós basearmos a nossa relação com os nossos pais, né, aqui na Terra. Porque a gente usa como parâmetro, e mesmo que de forma inconsciente. Então, a gente usa as nossas experiências, né, e projeta em Deus. E isso é um erro, né, porque nós sabemos que mesmo que o nosso pai aqui na Terra seja falho, né, independente das circunstâncias que cada uma, ou experiência que cada uma tenha enfrentado, nós não podemos comparar, porque o nosso Pai Celestial, Ele é Deus. E Ele nos ama incondicionalmente, Ele não tem defeito, Ele nos aceita como nós somos, né? E é uma coisa que a gente precisa se libertar, né? Não usar como parâmetro as nossas experiências com os nossos pais. E aí, vamos, né, pensando ali no que a Elaine falou, e algo também que a gente precisa lembrar. Essa é a primeira pergunta: por que você me permitiu que eu sofresse tanto se você me ama tanto? E aí a gente esquece de um presente que ele nos deu, porque ele é um Deus que quer relacionamento. Então ele nos deu o livre-arbítrio. E muitos dos nossos sofrimentos, eles são resultado de escolhas, de decisões que nós tomamos, e pessoas que eram autoridade na nossa vida tomaram, que trouxeram sobre nós uma dor. Que aí entra também a questão do pai terreno, né? Que a dor dele moveu as decisões dele, que infelizmente tocaram no nosso coração. E aí a primeira chave para poder olhar para Deus e não levar a nossa dor e afastá-lo de nós, porque é diferente eu levar a minha dor para ele curar, do que eu pegar a minha dor e jogar nele. Você é o culpado, né? Eu preciso liberar perdão para o meu pai terreno. Eu preciso liberar perdão para o meu pai terreno. E esse é um dos processos mais dolorosos. Porque você olhar e entender que Deus não errou com você, mas que se o nosso pai terreno errou conosco, por causa da história dele, das dores dele, a gente tem que lembrar disso. Ele também foi uma vítima. Então, a gente precisa liberar esse perdão, para que o amor do Senhor nos alcance e a gente consiga entender isso, né? E aí, o Cote tem uma frase no livro dele, O Odre Novo, que diz assim: a intimidade com Deus é a grande chave para fluirmos na nossa identidade. Uau! A intimidade com Deus. Então, não vai ter como começar esse processo de restauração sem esse papo mais chegado. E eu só falo com quem eu confio. Eu só falo com quem eu não tenho barreira. Eu só me abro com quem eu não tenho barreira. Então, se há uma barreira no seu relacionamento com Deus, hoje é dia de falar: Deus, aí vem Salmo 139. Sonda-me. E aí ela é uma oração perigosa, eu aprendi. Que Deus vai sondar. E o que ele vai achar quando ele sondar? Mas alguém quer falar? Pode falar. Quando a gente sonda-me, né? É o que a pastora falou muitas vezes, é o medo, né? O medo, ele impede muitas coisas. O medo impede muitas vezes de se achegarmos ao Pai, né? E isso só vai acontecer quando nós realmente tivermos um relacionamento com Ele. Então, muitas vezes fala assim: quem sou eu para chegar ao Pai? A chegar a esse Deus, a esse Altíssimo, né, esse Deus grande que criou todas as coisas,
né, que fez com que tudo existisse. Uma mera criatura sou eu, com todo o meu pecado, com todo o meu medo, com todos os meus erros. E muitas vezes o medo deixa com que a gente não tenha essa intimidade, e ele nos trava. Mas o momento em que a gente entende que esse Deus é soberano, que esse amor que ele tem por mim, por você, ele é incondicional, ele é imensurável. A gente vê que como é bom você ter uma convivência na presença dele, uma intimidade com ele, que eu não preciso ter protocolos para chegar até ele. Eu me chego a ele a qualquer momento. Muitas vezes é bom que a gente tenha em casa, né, o nosso cantinho, o nosso lugar secreto de se chegar com ele. Mas muitas vezes a gente não tem o tempo, e ele está o tempo todo, 24 horas. Basta falar, Deus, e agora? Né, em qualquer situação. Espírito Santo, o que eu faço agora? Né? E é muito bom quando você tem essa intimidade com ele. Lógico que as circunstâncias, elas vêm muitas vezes e tiram o foco. Né? Muitas vezes o mar se levanta, as ondas são maiores do que a gente fala, e agora, Deus, o que vai ser? Né? E ele vem de um vento assim, no meio da tempestade, ele vem como uma brisa, como um sopro, e acalma tudo do nada. Então esse é o Deus que nós servimos, e muitas vezes é através dessa intimidade. Eu preciso ir, eu preciso buscar, né? E é dessa forma. Oi. É assim mesmo. É eu. Oi. Então, eu pensando em pai, na hora que a pastora falou de adoção, eu fui adotada 2 vezes, cara. Meu pai que me escolheu. Meu pai da terra, porque o meu pai biológico, ele faleceu. E Deus, quando eu permiti que Deus tratasse isso no meu coração, ele mostrou esse pai para mim. Né? Esse pai que me escolheu. Porque antes de eu entender ele, antes de eu entender a Deus, que eu havia aceitado, né, eu tive que entender o meu pai. E aí, quando Deus falou assim, você precisa liberar perdão para o seu pai, eu falei, não, mas eu já perdoei, está tudo certo, né? É o som da minha... Né? E eu, nesse processo, né, de paternidade, tinha orado a Deus por um tempo, buscando intimidade, e Deus trouxe isso no meu coração. E assim, eu achei que eu tivesse perdoado meu pai. Eu não tinha perdoado meu pai. E aí, ele me colocou nesse lugar, né? E quando eu fiquei 2 semanas brigando, não, né? Fabrício, nós fizemos que nós discutimos só com Deus ali. Nós não briga com o pai, né? A gente só discute. E aí eu fiquei 2 semanas, assim, não, eu já perdoei. Aí, uma certa manhã, Deus falou assim, o Espírito Santo falou, né? Então, como que nós vamos fazer? Eu falei, tá bom, não perdoei. Aí eu me coloquei de joelhos, falei, como que eu vou fazer, Espírito Santo? Eu não sei como fazer. E aí o Espírito Santo me direcionou. E aí ele foi falando, eu fui escrevendo. Eu tinha que fazer 3 coisas, né, nesse momento. E aí eu pedi para ele preparar o momento, e fui falar. E quando eu me permiti isso, eu consegui enxergar o meu pai do jeito que a pastora falou, o meu pai da terra. Entender que, né, meu pai biológico faleceu, eu tinha 2 anos e 3 meses. Então, eu não lembro nada dele. E, com 5 anos, a minha mãe conheceu esse meu pai, que é meu pai. E ele me escolheu. E Deus trouxe isso para mim muito claro. Ele te escolheu. Não foi você. Foi ele que te escolheu. Ele escolheu seu pai. É. E aí, nesse processo de pedir perdão, eu tive que pedir perdão primeiro. Eu fui pedir perdão, né? E aí eu entendi o amor de Deus através da atitude do meu pai. Consegui olhar para ele e ver, poxa, ele deu o que ele tinha de melhor. E quando eu consegui nesse processo, tá? Não foi fácil, tá, gente? Não é do dia para a noite, tá? Não queira apressar, e não ri não, Maurílio, que é sério. Não queira apressar o processo. Não é do dia para a noite. O povo chega para Jesus, 40 anos andando errado, quer em 1 ano tudo consertado. Não é. Não é. É um dia de cada vez, até Jesus voltar. Né?
E aí, Deus foi me mostrando, né, me ajudando a enxergar meu pai da terra, né, esse pai agora, né, que é meu pai, lindo, maravilhoso, um beijo. Faz tempo que eu não falo com ele. E enxergar que ele também estava ferido. E ele deu o que ele tinha de melhor. Né, e eu senti gratidão. E aí eu consegui me achegar ao Pai eterno, como filha, de entrar no quarto e gritar assim, pai, pai, eu quero o senhor, pai, eu quero seu colo, pai. Porque é igual criança faz isso. A gente vê, né, como mãe, assim, a gente vê, mãe, pula. Você nem está esperando, você quase quebra as costas. Né? E é assim que eu consegui me achegar ao meu Pai celeste, meu Pai, né? Entendendo meu pai aqui da terra, mas assim, não foi um processo fácil. Nunca é. Né? É o perdão, é o deixar Deus trabalhar mesmo, né? E aí também. E é um processo que essa dor que a gente sente, ela é libertadora. É às vezes o medo da dor. A gente já tem uma dor ali, fala, não, mas eu vou ter. É igual quando a gente se machuca e alguém tem que passar o remédio, né? A pergunta lá em casa é, arde? Dói? Dói. Né? Alguém quer falar mais? Fala, amiga. Graça e paz. Que pergunta difícil, né? Tipo assim, na minha caminhada, quando eu aceitei Jesus, eu não entendia, né, o que é ser um pai, porque eu tenho um pai, mas o meu pai sempre foi ausente. O meu pai nunca demonstrou carinho, o meu pai nunca conversou. Então, era meu pai lá e eu aqui. É como se há essa distância, foi criada uma barreira. Né? E aí, uma vez, o pastor Alisson me perguntou, ele me fez uma pergunta, como é o seu relacionamento com o seu pai? Eu olhei assim e falei, é meu pai? Tipo, né, meu pai? Não, é meu pai estava ali presente, mas não é aquela presença que eu precisava, né, para poder, né, ver Deus assim como um pai amoroso, porque eu acho que na infância sobre o pecado é muito falado assim, Deus está vendo, então a gente acaba crescendo vendo um Deus carrasco, né? Se você for ver bem, porque se você for a criação é assim, você está fazendo errado, Deus vai ver, então você já cria aquela, né? Nossa, Deus está vendo, né? E aí já vem, né, aquela barreira, aquela que você vai criando para você olhar o pai amoroso que a gente não enxerga, né? E só quando você aceita Jesus verdadeiramente, porque aceitar Jesus é uma coisa, agora você caminhar ao lado dele, você na presença dele, aprender a ter intimidade com ele, é outra coisa completamente diferente. E eu só aprendi a enxergar Deus como meu pai a partir do momento que eu aprendi a ter intimidade com ele lá no secreto, né? Para ele me mostrar o que ele é capaz de fazer por mim e por todos que estão ao redor, né? Para eu enxergar Deus como ele é verdadeiramente, né? Como a Fá falou, é um amor incondicional, mas que às vezes a criação não nos deixa enxergar esse amor, né? E o que a gente tem que romper isso, né? E a intimidade, e crescer com ele, né? Na maturidade, aprender, né? E é um processo, é um tijolinho por vez que a gente tem que ir, né, galgando ali até chegar onde ele quer. Amém. Né? E pegando o gancho da Giane, depois que a gente tem esse encontro com Jesus, nós precisamos aí do nosso amigo Espírito Santo. Por quê? É hora dele trabalhar a nossa história, né? Que é o processo de conversão e que é aquilo que a Kelly deu uma pegada ali. A gente precisa entender, gente, nós temos uma história antes de Jesus. E toda essa história tem que passar pela cruz. E não é só assim, tá lá já. Não. A gente vai ter, é igual um machucado, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que resolver ele. A gente vai ter que entender que há valores que, por causa das nossas dores, estão invertidos. Há princípios quebrados na nossa vida e que, por isso, nós vamos ter que passar pelo processo do crivo do Espírito Santo. O aprender, o viver esse processo, né? E aí, como tem sido para cada uma esse processo de
com a ajuda do Espírito Santo, aprendendo através do Espírito Santo? Como tem sido? Como o Espírito Santo tem trabalhado com cada uma de vocês esse processo de lidar com a sua história, lidar com a sua dor, descobrir quem a gente é, que a gente descobre que a gente não é tão legal como a gente acha que a gente é, né? A gente descobre que a gente é faladeira demais, que a gente às vezes é crica demais. E aí o Espírito Santo fala assim, amiga, assim não dá. Você não está me representando legal. Porque nós representamos Jesus. E eu acho que esse é o processo que nós precisamos entender. Jesus é pai, ele é pai. Mas a gente precisa entender que, como pai, lembra de Gênesis, ele quer colocar a imagem dele em nós. E os nossos traumas, as nossas dores, tiraram essa imagem de nós. E é um processo agora, tirar a imagem que o mundo colocou, porque o inferno fala o quê? Você é burra, você não faz nada certo, você não tem valor, você ri muito alto, você ri muito baixo, você fala muito, você fala pouco. Tem tudo. E a gente faz o quê? É verdade. A gente vai pegando, né? Não, é verdade. É verdade. Né? E aí Jesus vem, não é, daqui. Não, mas é. E aí é um processo. Como tem sido para cada uma? Pode falar. Pode falar, Alaine. Fala, Deus. Não é fácil quando o Espírito Santo vem, né, o nosso amigo, nosso consolador, quando ele vem e ele nos mostra a nossa verdadeira face. E no meu caso, né, eu fui rejeitada no ventre da minha mãe, né, pelo meu pai. Então, para mim era muito difícil ver Deus como pai. E daí, aquilo eu criei dentro de mim uma coitadinha. Eu me sentia, ai, tadinha, eu sou uma coitadinha. Todo mundo é mau e eu sou uma coitadinha. Eu vesti aquilo. E daí o Espírito Santo vem e quer tirar aquilo. Não, não. Você não é isso. Você é o quê? Nós somos filhas amadas. E daí ele tem que arrancar aquilo, né, de você, né? No meu caso era a autocomiseração, né, que é um pecado contra, né, o sacrifício de Cristo por mim e por você, né? Então, quando a gente fica se fazendo de coitadinha. E uma das coisas mais difíceis, né, que ele veio me dizer, e que muitas vezes a gente é, manipuladora. Gente, muitas vezes nós somos manipuladora. Nós tentamos manipular os nossos maridos, nossos filhos, nossa família, se fazendo de coitadinha, para o quê? Para nos dar bem. Né? Simples assim. Para quê? Para me sentir bem, né? Isso é um amor falso, isso é um sacrifício, né, que não... E o amor, né, dele sobre mim, né, de mostrar essas coisas horríveis, né, que eu tinha e falar, não, é verdade, Deus, eu fico fazendo de coitadinha, eu tento manipular as pessoas, me fazer de boazinha, né, é tirar mesmo a capa, é tirar a roupa, é chegar para Deus nua e falar assim, olha, pai, aqui, eis-me aqui, e falar a verdade do que nós somos. Porque ele sabe como é que eu era, como eu sou. Ele quer que eu fale o quê? A verdade. Né? E ele é bem dócil para falar com a gente. A gente que foge dele. Porque quando ele começa a falar a verdade para você, você já para de ler a Bíblia. Na hora que ele vai falar para você algumas coisas que você não quer ouvir, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais estar junto na igreja, já quer o quê? Já quer fugir, daí já não é ovelha, é o quê? Bode. Bode foge, porque ele não gosta, sabe, de ser constrangido. O bode, ele, né? E a ovelha não. A ovelha, ela recebe, né? Ela vem, ela chora, a gente chora. Chora uma com as outras, ora uma com as outras. Agora o bode não, ele fica sozinho lá, longe, escondido, né? Por quê? Quer esconder, né? Uma vida com Deus é uma vida o quê? De verdade. É claro que você não vai contar a verdade aqui, assim. Não, você vai contar no seu secreto, você e ele. E na hora que ele chegar aí para você falar assim, você lê a palavra e fala assim, fala comigo, e fala, você é soberba, filha. Não, como assim? Filha, você está ocultando umas coisas aí, está mentindo, umas coisinhas aí para se dar bem, está escondendo umas coisas que está comprando do marido. Gente, com Deus não tem pecadinho, pecadão, tá?
é tudo pecado. Elaine, é isso aí. A gente não pode fugir. E aí, isso que você falou do bode da ovelha, né? Vamos lembrar, Jesus escolheu o símbolo da ovelha para nos representar. Porque o pastor da ovelha é quem tem todo o poder para proteger ela. A ovelha, ela não faz nada sozinha. Ela não sabe se proteger, ela não sabe se curar, ela não sabe fazer nada. Quem faz é o pastor. Quando a gente entende isso, que o nosso bom pastor, que é Jesus, já fez tudo. Eu só preciso ir para ele e deixar ele mexer aonde eu não quero. Posso falar? Então, sobre esse processo, né, de conversão, de restauração, uma coisa que chama muito a minha atenção, e hoje de manhã, por incrível que pareça, o Senhor me levou a esse texto, Romanos 8, e no processo nós temos que tomar muito cuidado com a nossa luta entre carne e espírito. E não é só para quem está chegando agora, é para todo mundo, porque diariamente nós somos desafiados. Né? Tem aquela música, quem eu vou ouvir, a minha carne ou o espírito que habita em mim? E aí eu quero só citar rapidinho aqui 2 versículos muito importantes que eu li hoje e me marcou demais. Porque a inclinação da carne é morte e a do espírito é vida e paz. E aí, gente, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando nós nos inclinamos às vontades da nossa carne, não nos submetemos ao Espírito, nós estamos em inimizade contra Deus. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Às vezes a gente fica assim, ai Senhor, quero te agradar, o que eu posso fazer? Começa a não se inclinar para a carne. Está querendo agradar a Deus? Quer começar a agradar a Deus? Vamos parar então de inclinar as nossas vontades à vontade da carne e se submeter à vontade do Espírito de Deus. Esse é um desafio que a gente tem que observar nesse processo nosso, todos os dias, né, pastora? Opa, foi o caderninho. Obrigado, Fá. E aí, a questão é, o maior desafio, ó o rascunho, gente, o maior desafio que a gente tem nessa luta com a carne é a nossa rebelião. Porque a rebelião começou lá em Adão e Eva. Então, há rebelião no nosso coração. A Elaine trouxe isso, né? Deus começa a falar com a gente vai embora. Eu paro de ler a Bíblia. Se alguém fala algo que eu não gosto, não está de acordo com a palavra, isso está fora do princípio. E a questão é, quanto mais tempo com Deus, eu tenho que tomar mais cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente acha que por cumprir o ritual certinho, está tudo resolvido aqui. E não está. Se eu tenho dificuldade para liberar perdão, quer dizer que tem alguma coisa que está errada em mim. Se eu tenho uma tendência que está fora da palavra de Deus, tá errado isso. Eu ouvi um pastor ministrando e ele falando da questão assim, que nós contamos mentiras para nós mesmos. Não é. Eu não tenho gula. Eu só dou umas beliscadas o dia inteiro. Né? Bem simples, eu não tenho problema com a gula. Eu não tenho problema com a fofoca, eu não preciso lutar com isso. É que eu consigo as informações para me orar melhor pela pessoa. E aí eu passo para mais alguém, para essa pessoa orar com todas as informações certinho em oração. Entendeu? E aí são os perigos as mentiras que a gente conta. E isso mostra que a nossa identidade de Deus em nós está falha. Porque nós estamos deixando a carne gritar, né? E aí, gente, que sério, a amizade com Deus me faz fluir na identidade que Ele criou para mim. E a inimizade me tira dele. Os meus desejos me tiram dele. Que sério, mas glória a Deus, que o Senhor nos ensine a lutar com isso. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Como a Elaine e a Maria Zilda já colocaram, né? Esse processo, ele é contínuo. Ele é o tempo todo. E muitas vezes, no meio desse processo, Deus nos reflete no outro. E aí as nossas atitudes, o outro tem, porque é um processo, e Deus usa isso. E aí você fala assim, mas como assim? Você fala assim, mas foi assim? Aí você fala, não, foi assim. Aí você olha e fala, Deus, obrigada, porque sou eu ali. Fui eu que disse isso, ou foi a minha atitude. E a gente, né, as pessoas refletem a gente, as pessoas que
com quem a gente convive bastante. E aí Deus te leva a olhar, a observar, a falar, olha o que você está fazendo. O Espírito Santo te mostra, né? É em casa com o esposo, é com os filhos. Fala, Deus, eu entendi. E é um processo. E aí quando você fala, Deus, né, sonda o meu coração, né, vê se há em mim algum caminho mau, e ele sonda, o Espírito Santo mostra, aí você fala, mas Deus, será? Né? E é um processo contínuo, né? É um crescimento, né? Pedacinho por pedacinho. E aí tem um texto. Tem mais, calma. Eu vou usar vários textos do Cote, que eu estou estudando o Odre Novo, e ele fala assim, ó, o Evangelho não é um livro que você carrega debaixo do braço. Lembra dessa figura do crente, há muito tempo atrás? O crente andando com a Bíblia debaixo do braço. Né? Mas é um estilo de vida que se renova constantemente. E aí a gente precisa reconstruir alicerces. E aí eu quero ler 1 Coríntios 3:11, grava aí, anota aí, vou ler para vocês. 1 Coríntios 3:11 diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que o que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento. Cristo já foi lançado, ele é a rocha da nossa salvação. E aí, Deus só edifica sobre alicerces que ele fez. Os alicerces que estão na nossa vida, que somos nós quem colocamos, Deus não vai edificar. Que aí é o quê? Muitas vezes a gente está com a nossa identidade edificada sobre o quê? Sobre a nossa profissão, sobre o nosso casamento, sobre filho, sobre os meus talentos, sobre os meus dons. E o nosso alicerce, nós como pessoas, precisamos estar alicerçadas em Deus. Né? As nossas dores, eu tenho que colocar no Senhor. Jesus é a pedra que nós somos desafiadas a estar sobre ele. E, gente, há momentos que nós temos medo e dúvida. Como que vocês têm lidado com o medo e a dúvida? Nesse momento de aprender a tirar o seu alicerce, que não é Jesus, e colocar em Jesus. Vocês já tiveram medo? Já tiveram dúvida? Como é que vocês têm lidado com isso? Tia Laine, pode puxar. O medo, né? Então, com certeza. Muito medo, né? Quando ele vai tirar aquilo que não é dele. Porque desde pequena eu era, olha só o poder da palavra, eu era muito mentirosa. Eu sempre fui muito mentirosa, porque eu queria agradar a todos, né? E quando o Senhor veio e ministrou isso no meu coração, né? Que quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e suficiente Salvador, que eu vim para ele, toda a minha velha natureza tinha que sair. E a dele tinha que entrar em mim. Porque a nossa conversão é o quê? Aquele que mentia, ele não pode mentir mais. Aquele que roubava, não rouba mais. E é isso que a gente tem que entender como cristão, que as nossas posturas erradas da nossa velha vida, a gente tem que abrir mão. E como que a gente consegue isso, gente? É oração e jejum. A gente está aqui na igreja, mas a gente não quer jejuar. A gente só quer comer. Daí você está alimentando quem? Está alimentando a carne. Né? E como que a gente se alimenta o nosso espírito? É o quê? Lendo a palavra, orando. O Senhor, ele está conosco em todo o tempo. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Então, ele está lá na hora que você está lá passando a roupa. Está passando a roupa? É como para o Senhor. Né? E muitas vezes a gente vem aqui na igreja, eu sou crentinha, a minha Bíblia está aqui debaixo do braço. Mas na hora que eu estou lá na minha casa, que o Senhor está me vendo, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, aí eu estou lá, tem que passar essa roupa aqui. Tem que fazer isso aqui. Não, o Senhor está lá. Tudo que você está fazendo é como para o Senhor? Você está honrando o teu pai? Você acabou de descobrir a sua identidade nele. Ele vai querer arrancar essa natureza tua, pecaminosa, para colocar o quê? O que é dele. O que é? Ele é o quê? Ele é bom, misericordioso, compassivo, benigno. É o quê? Ele é verdadeiro, né?
E você tem que abrir mão. Aquele roubar, não rouba. Mentia, não mente. É converter os nossos maus caminhos. É fácil? Não, não é fácil, né? Mas é possível. É ter paciência no processo. O processo de crescer dói. Mas a gente precisa de paciência. E a gente precisa... É muito sério isso que a Elaine falou, né? Deus quer colocar a imagem... Ele restaura automaticamente. Nosso espírito é regenerado automaticamente quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Mas a nossa alma, que é a junção da nossa carne, mais as nossas emoções, ela leva um tempo para ser submetida ao Espírito Santo. Por isso que nós precisamos fortalecer. E como é que nós vamos conseguir viver como filhas? Nós precisamos aprender. Nós precisamos sair da escravidão, daquela velha forma, né, que a gente estava vivendo cativa. É reaprender. E só há um caminho, que é alicerçar em Jesus. E para isso nós precisamos conhecer Jesus em todo o tempo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, já tem outra pergunta. Quando você, né, que a gente, nesse processo aí, né, você realmente, né, se colocar como um vaso sendo restaurado, né? Primeiro ele tem que destruir, né? E essa destruição, ela dói, né? Porque quantos pecados aí que nós temos, né? Já vem aquela bagagem. E Jesus só vai colocar o que é dele dentro de nós quando aquele lixo que está ali, aquele entulho, ser retirado. Né? Ele não vai... Como que ele vai colocar algo dentro de nós se não tem espaço? Né? Porque por mais que, igual a Elaine falou, a gente acaba, né? Tem ali aqueles velhos costumes, murmuração, né? Aqui a gente na igreja é uma coisa, e lá em casa, né? A mulher goteira, a mulher que reclama, e às vezes a gente até deixa, né, na casa, ninguém está vendo, né? Não está vendo nada, mas Deus está vendo tudo, né? O que a gente está fazendo com os filhos, o que a gente está fazendo com o marido, reclamar, né? Tipo, tem que fazer isso, tem que cozinhar, que às vezes para a igreja você é uma pessoa, e lá em casa, como nós estamos sendo, né? A mulher goteira, né? A mulher que murmura, né? Onde está o pecado? Ele está sendo, né? O Espírito Santo realmente está, porque é muito fácil. É como diz, acho que eu falei para a Mari, se eu não me engano, não, falei para a Mari. O que a gente vê, a teoria é fácil, né? Você falar assim, não porque eu vou fazer isso, porque eu vou ler a palavra, porque eu vou jejuar, e a prática. Nós estamos conseguindo praticar isso? Nós estamos deixando Jesus, Espírito Santo, encher? Ou é nós que estamos sendo? Né? A nossa carne, se a gente está deixando a nossa carne dominar. E isso é muito difícil. Aí entra as lutas que vêm como uma oportunidade, né? Quando a gente está em Jesus, as lutas não são mais... Aí vem a questão do ser transformado. A gente não vai olhar as lutas, mas elas vieram para me destruir. Não. Tudo que acontece é uma oportunidade para que a gente descubra. Gente, toda luta que chega para nós, toda tribulação, ela chega para mostrar algo, para mostrar o nosso estado, como nós estamos, aonde nós estamos já em Deus, né? E aí o meu desafio para cada uma de nós e para as nossas irmãs que estão participando conosco, né? Que nesse mês março possa ser o mês que a gente se coloque diante do Senhor, né? Deus, não consigo te ver como pai. E aí sonda. Eu preciso perdoar meus pais terrenos, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E aí a questão é, Deus, tá difícil deixar o Senhor mexer em mim. Então, esse é o nosso desafio esse mês. Nós queremos terminar esse ano com a nossa identidade de filha restaurada, mas para isso entra uma palavra, minha e sua, a responsabilidade. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pela ausência de postura ou pelo excesso, pelas palavras, e nós precisamos escolher em Deus quem nós vamos ser. Se nós vamos continuar agindo como escravas ou se nós vamos nos posicionar como filha nesse caminho. Esse é o desafio para mim e para cada uma de nós, né? E aí, vocês querem compartilhar mais alguma coisa? Senão nós vamos orar para encerrar.
Vamos orar, encerrando? Minha irmã, que Deus possa curar você aí, nos curar, e que esse ano nós possamos lutar para que a nossa identidade de filho de Deus possa ser resgatada em nós. Então vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade. Sabemos, Deus, que nós estamos em processo de restauração. Então nós queremos te pedir, ajuda-nos aí para o Senhor e não, Pai querido, para murmuração ou para lamentação, mas que nós possamos ir para o Senhor abertas para restauração, para cura, para vida, que o Senhor possa gerar em nós, ó Pai, toda a cura e restauração necessária, e que nós possamos escolher ouvir a Tua voz e te obedecer. Então, sela os nossos corações e nos guarda, em nome de Jesus. E que a graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com cada uma de nós, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e feliz Dia da Mulher.